Bom, o intuito desse vídeo é referente ao último encontro que nós não tivemos, e eu fiquei devendo, né? Eu tive uns problemas técnicos, o Rose falou comigo, já não dava tempo mais entrar na sala, vocês estavam tentando entrar, mas enfim. A ideia do encontro era a resolução desses exercícios, né, que vocês fizeram, né? Eu já vi que muitos me entregaram e estou corrigindo aos poucos e estava faltando eu fazer um vídeo, né? Na verdade, o encontro, né, para fazer as correções desses exercícios. Então, eu tinha falado com o Rose que eu tinha falado com o Rose que eu ia gravar um vídeo, né, e colocava lá no Segueduc. E, de fato, o vídeo é esse. E, indo direto ao assunto, vamos aqui responder os exercícios, tá? Alguns são bem simples, tá? Eu vou respondendo aqui mesmo, comentando aqui no próprio material, mas caso seja necessário, né, a gente migra para a nossa lousa e resolve por lá. Tá, então esse primeiro exercício, né, ele quer que vocês digam quais das sentenças são proposições, tá? Só relembrando, sentença é uma frase que tem um verbo flexionado, porém ter verbo flexionado não garante ser proposição. A proposição tem que ser uma sentença declarativa. E depois ele pergunta quais são as verdadeiras. Então, a primeira frase, né, que aqui é um documento que está escrito matematicamente, e os elementos são os números, né, e tem alguns verbos que relacionam algumas coisas desses números, ou não, né, é isso que a gente vai ver. Então, por exemplo, aqui está dizendo que 5 vezes 4 é igual a 20, né? Então, o é igual a 20 é o nosso verbo flexionado. Então, é sentença. É proposição? Bom, isso é declarativo, né? Aqui eu posso dizer se é verdadeiro ou falso, e de fato a gente sabe que 5 vezes 4 é 20, né? Então, essa primeira sentença é proposição e é verdadeiro. O item B, 5 menos 4 é igual a 3, né? Então, tem uma relação desses três elementos, né? 5, 4 e 3, e a gente sabe que isso aqui é falso, né? O item C, também isso aqui vai ser uma proposição, né? Porque ele está afirmando, ele está dizendo, né, que menos 2 elevado a 5 é maior ou igual a menos 3 ou a menos 2 elevado à terceira potência. Bom, como esse sinal de menos está sendo elevado a expoentes ímpares, significa que o resultado aqui vai ser negativo e aqui também vai ser negativo. Porém, elevar 2 à quinta dá um número maior. Na reta, ele vai estar mais à esquerda, então isso aqui é menor, que não condiz aqui com a informação. Então, essa sentença é proposição e é falsa também. O item D, 11 menos 4 vezes 2, é só isso que ele diz, então está faltando o verbo aqui, né? 11 menos 4 vezes 2. Sim, o que, que ele faz? Ele é o quê? Né? A priori aqui não é nada, então isso não é proposição, tá? Não chega a ser proposição. Que eu acho que é a única que não se enquadra, né? O item E está dizendo que 3 mais 4 é maior do que zero,
né, de fato é proposição, né, aqui a gente pode dizer se é verdade ou falso, e de fato é verdadeiro, né? 7 é maior do que zero. A última, o item F, 1 mais 3 dá 4, né? 1 mais 6 dá 7, ele está dizendo que 4 é diferente do 7, e de fato essa sentença é uma proposição e é falsa. Tá? Tá, o item 2, ele quer as negações. Né? A gente também fez um breve comentário dessa ideia da negação dessa parte inicial. Bom, a primeira, o item A, diz que 3 vezes 7 é igual a 21, e a negação dessa afirmação é dizer que é diferente. Né? Então, se eu disser 3 vezes 7 é diferente de 21, eu estou dizendo que não é igual. Né? Então, essa seria a negação dessa frase. E isso vale também para o item I, que também usa a igualdade. O item B, ele usa diferente. Quando eu nego, basta eu substituir por igual. O caso dessas outras desigualdades é que tem diferenças. Então, por exemplo, esse item C, pegar o item F, que é simples, tá? E o que eu disser vai valer para as demais desigualdades, exceto o item H. Aqui ele diz que a raiz de 2 é menor do que 1. Essa seria a nossa proposição. Tá? Como seria a negação dela? Bom, vamos supor que o raiz de 2 não é menor do que 1. Então, o que isso significa? Que o raiz de 2 pode ser que seja maior do que 1, ou pode ser que seja igual. Essas duas possibilidades não é essa. Tá? Então, se tiver um símbolo de desigualdade desse tipo, ele vai se transformar em 2, e se tiver 2, ele vai se transformar em 1. Deixa eu só pegar mais um para ficar claro isso. Por exemplo, essa daqui, ó. O item G. O item G diz que menos 4 é maior ou igual do que 7. Então, vamos chamar essa proposição de Q. Aí eu quero a negação do Q. Bom, negar isso aqui é dizer que esse número ele não é maior e também não é igual a 7. Então, ele é menor. Tá? Seguindo essa perspectiva do que eu acabei de fazer aqui, se a gente usar isso aqui, se eu disser que raiz de 2 é menor do que 1, e como é que eu nego isso, né? Quando é que a raiz de 2 não é menor do que 1? Quando ela for maior ou quando ela for igual. Tá? Então, assim fica esses casos, né? Então, os demais obedecem a essa regra, né? Então, essa também, e assim vai. O item H, ele diz que o 3 divide 7, isso que significa isso, ou 7 é divisível por 3. A negação disso, né, é você dizer que 3 não divide o 7, tá? Então, esse é o símbolo, né? Essa barrinha cortada. E esse seria o primeiro e segundo exercício. Tá? Muito bem. Então, vamos aqui ao exercício 3, que é só para classificar em verdadeiro ou falso as seguintes proposições. Eu vou fazer uma que tem I e outra que tem OU. Tá? Aí as outras seguem a mesma ideia. Bom, vou pegar o item F, né? O item F é um item um pouquinho carregado, né? Então, deixa eu só pegar aqui. Menos 1 elevado a 6 é igual a menos 1. Menos 1 elevado a 6 é igual a menos 1. E 2 elevado a 5 é menor do que menos 2 elevado a 7.
2 elevado a 5 é menor que menos 2 elevado a 7. Então, essa daqui nem precisava disso. Tá aqui a nossa proposição, tá? Deixa eu escrever aqui assim. Proposição P. Então, a proposição P, na verdade, é uma proposição da forma A e B. A informação A é essa, e a informação B é essa. Tá, então, vamos verificar se de fato isso é verdade. Então, vamos chamar aqui o A é menos 1 elevado a 6, igual a menos 1, e o B é 2 elevado a 5, é menor do que menos 2 elevado a 7. Bom, esse item A, eu tenho menos 1 elevado a 6, e esse expoente ele é par. Significa que isso aqui dá positivo, né? E aqui está negativo. Consequentemente, isso aqui é falso. Bom, aí o que, que a gente sabe, né? Que quando a gente usa o conectivo i, para que P seja verdadeiro, ambos têm que ser verdadeiros, né? Foi o que a gente viu aqui, né? Com essa informação do item A. Que, como a primeira informação é falsa, consequentemente, a frase inteira é falsa, tá? Então, não preciso nem continuar com isso. O item F é falso, tá? Então, tá aqui maior, né? Esse item é falso. Ok. E fazendo um item usando o OU, pode ser o item G. Aqui está dizendo que a raiz de 16 é 6, ou o MDC de 4 e 7 é 2. Então, o item G raiz de 16 é 6. Vou chamar aqui Q. Raiz de 16 é 6, ou o MDC de 4 e 7 é 2. Tá. Bom, a gente sabe que a raiz de 16 não é 6, né? Então isso aqui é falso. Essa frase que é da forma A ou B. Bom, para isso ser verdade, basta que um deles seja. Essa primeira parte aqui que está fazendo o papel do meu A, já deu falso. Então, significa que o B, se for verdadeiro, a informação inteira é verdadeira. Bom, então, 4 e 7 não têm divisores comuns. O 7 é número primo e o 4 é múltiplo de 2. O 7 não é múltiplo de 2 e o 4 não é múltiplo de 7, né? Consequentemente, isso aqui também é falso. E é a única condição que falseia o OU, né? Então, o item F, ou o item G, o item G também é falso. Tá? Então, essa seria a ideia aqui do exercício 3. Tá? Vamos aqui à ideia do 4. Classificar em verdadeiro ou falso. Segue a mesma ideia. Fazer aqui o item A. Se somente se, né, esse símbolo aqui que a gente está usando, ele é verdadeiro se ambos tiverem a mesma valoração. Ou sendo verdadeiro, verdadeiro, né, ou sendo falso, falso. Então, por exemplo, 2 menos 1 é 1. Isso aqui é verdade. Tá, 5 mais 7 é 12, 3 vezes 4 é 12. Então, isso também é verdadeiro. Consequentemente, o item A desse exercício é verdadeiro. O resto segue a mesma ideia, tá? Aqui não
não preciso fazer todos, né? Mas só comentando mais um, se o MDC, né, o maior divisor comum de 3 e 6 é 3, né? 3 divide 3 e 3 divide 6, né? Então isso aqui é falso. 4 não é primo. Então isso aqui também é falso. Então falso e falso, né? Essa informação acabou sendo verdadeira, tá? Então essa é a ideia, inclusive dos outros itens. Tá. Questão 5, ele dá alguns valores para algumas variáveis proposicionais. Então, por exemplo, a informação P e a informação Q são verdadeiras. Não sei qual é o contexto, só sei que elas são verdadeiras. E R é falso. Aí eu quero saber o valor de cada um desses. Tá? Então, sei lá, vou pegar o item F que diz P implica Q ou R. Lembrando que... Tá, vamos fazer aqui. Deixa eu só ver qual era a questão. É a questão 5, né? 5, se eu não me engano, é a F, P implica Q ou R. Aqui eu vou montar, jogando a valoração aqui mesmo, na, na minha fórmula aqui, né, na minha frase, e a gente vai avaliando, tá? Inicialmente foi dito que essa informação é verdadeira, essa também é verdadeira e o R é falso. Né? Foi isso que foi dito. Bom, o que, que a gente sabe? Que quando a gente usa o conectivo ou, né, as frases que usa ou, para que ela seja verdade, basta que uma das informações, né, conectadas aqui, seja verdadeira, e de fato o que é. Então significa que isso aqui é verdadeiro. Tá, P é verdade, implicando numa verdade, então, no fim das contas, a informação F, ela é uma informação verdadeira, tá? Os outros itens seguem a mesma ideia. Basta substituir, né? P é verdade, R é falso, Q é verdade. E aqui usando os conectivos, né? Verificar pelas regras que é visto na tabela verdade, se é verdadeiro ou falso, tá? Segue a mesma ideia. Não vou fazer mais nenhum, porque basta um. Né? Tá. Questão 6, ele diz, eu tenho essa frase e ele está dizendo que é falsa. E essa frase é verdadeira, então ele quer os valores das minhas variáveis. Tá, então vamos anotar aqui, vamos, né, verificar o que está acontecendo aqui. Bom, então, questão 6. Vamos às frases. Primeira frase. P implica R ou S. E a segunda frase é P e não S, se somente se... Desculpe. Q e não S, se somente se P. Aí que foi que ele dá mais de informação, né? Que o valor, né, a minha função que diz se é verdadeiro ou falso, vamos chamar de V. O valor disso aqui é verdadeiro, eu vou chamar de 1, tá? E o valor dessa frase aqui é falso, que eu vou chamar de 0, tá? Vou colocar aqui, ó, 1 é verdade, 0 é falso. Posso fazer isso também, dá no mesmo. Tá. Bom, quando é que a implicação é verdadeira, né? Bom, uma implicação é verdadeira
se esse cara aqui for falso ou esse cara aqui for verdadeiro. Eu vou usar VUF, que pode ser que haja confusão, né? Então aqui é verdadeiro, aqui é falso. Bom, então isso aqui significa isso, né? O valor de P é falso ou o valor de R ou S é verdadeiro. Aí eu pergunto, quando é que R ou S é verdade, né? Quando um dos dois é verdade, né? Pelo menos um dos dois, se for verdadeiro, então essa frase é verdadeira. Então isso aqui significa que vou só copiar, né? O P é falso, continua sendo falso, ou o R é verdade, ou o S é verdade. Né? Ou o P é falso, ou o R é verdade, ou o S é verdade. Essas são as condições para que essa frase seja verdadeira. Né? Se aqui for falso, a frase inteira já é. Se um desses dois for verdade, a frase inteira também já é. Isso é regra da tabela verdade. Agora vamos para esse segundo aqui. Quando é que o se somente se é falso? Bom, aqui tem duas condições. Né? Pode ser que Q e não S seja falso e P seja verdade, ou o contrário, né? Pode ser que Q e não S seja verdade e P seja falso. Tá, então, se isso aqui acontecer, né? Se a verdade dessa frase for falso, significa que um dos dois é falso, né? Então, que é falso ou não S é falso e P é verdade. Ou um outro cenário é para isso aqui ser verdade, os dois têm que ser verdadeiros, né? Então, Q igual a não S, que é verdade, e P é falso. Tá, aqui tem muita informação, né? Muita hipótese, então vamos ver devagarinho, né? Tá, vamos supor que se P é falso, né? Vamos ver que se tem o casamento das outras. Né? A primeira frase é verdadeira, né? Mas na segunda, se ele for falso, esse aqui tem que ser verdadeiro. E para esse ser verdadeiro, né? Para esse ser verdadeiro, Q e não S são verdades, e uma possibilidade é essa. Né? Aí acho que casa tudo. Então, P é igual a Q, que é igual a verdade, e S é falso. Está faltando uma, né? Aí vamos ver. Aqui, verdade, R é falso, ou S é falso. Então, obrigatoriamente o R vai ter que ser verdade aqui nessa valoração. E aqui é uma possibilidade, né? Aqui vai ser verdade. Vamos ver se aqui vai ser Q verdadeiro, não S verdadeiro, isso aqui vai ser verdade, P verdadeiro, aqui vai ser verdade. Então, com essa valoração aqui, eu já consigo essas duas informações. Espera aí, só um minuto. Que é verdade, não é S falso, então aqui vai ser verdade,
e P é verdade, aí não gera falsidade, né? Então, aqui já não casa. Aqui já não casa. Então, no caso... Tá, então, o P tem que ser falso, então. Aqui eu estou considerando ele sendo verdadeiro, né? Então, beleza, P é falso. Se esse P for falso, esse vai ser falso, esse aqui vai ter que ser verdade. Para esse ser verdade, os dois têm que ser verdadeiros. Deixa eu fazer. Tá muito bagunçado aqui, deixa eu fazer melhor. Deixa eu só pegar as frases aqui. Fazer que eu taco inclusive. Então, P implica R ou S e Q e não S, se somente se P. Tá. Então vamos casando aqui sem essa escrita toda, tá? Para facilitar um pouco a ideia. Então aqui tem que sair verdadeiro e aqui tem que sair falso. Aí a gente tem que ver cada um. Bom, para isso aqui sair verdadeiro, se P for falso, já é verdadeiro. Então P vai ser falso aqui. Para isso ser falso, isso aqui tem que ser verdade, né? Tudo isso aqui tem que ser verdade. Para tudo isso ser verdade, o que tem que ser verdadeiro, não S tem que ser verdadeiro. Mas se não S é verdadeiro, S é falso. Então, obrigatoriamente, esse R ele tem que ser qualquer coisa. Né? Nesse contexto, o R pode ser qualquer coisa. Então, se ele for verdade, aqui vai ser verdade, falsidade implicando em verdade é verdade. Se aqui for falso, aqui vira falso, falso implicando em falso é verdade também. Tá? Então, eu achei aqui a valoração. Aí vamos só escrever. P é falso, R pode ser qualquer um, botar assim, ó, verdade ou falso, S falso e Q é verdade. Tá? Então, desculpem aí se com essa escrita aqui que está em amarelo a coisa, né, ficou difícil. Mas essa é a ideia. Tá, então essa foi a 6. Vamos para... Peraí, cadê a 7? Está aqui. Verificar a validade. Verificar a validade... Sim, para verificar a validade... Aqui é a tabela verdade, tá? Aí tem umas que são longas, aí eu não vou fazer... Vou fazer a primeira que é mais simples, tá? Então, a primeira... P e P implica... Deixa eu ver se é somente se... Se somente se P... Aí como é que a gente monta a tabela verdade, né? Então, tem o P e P, e tem o P e P, se somente se P. Aí vamos pegar os valores. P pode ser verdade, pode ser falso. Se P for verdade, aqui vai ser verdade. Se P for falso, falso e falso, aqui vai ser falso.
Tá, então agora é se somente se, né? V, se somente se V, né? Que é esse com esse, isso aqui vai dar V. E se for falso, se somente se falso, isso aqui vai dar falso. Ou, desculpe, isso aqui vai dar verdadeiro. E isso aqui é uma tautologia. Então a gente já viu isso aqui também. Ok. Agora vamos para a penúltima questão, tá? Que é a questão que é para dizer a negação dessas frases. E a 9 é para classificar em verdadeiro ou falso, tá? Então, vou pegar algumas, tá? Para a gente negar. Vou pegar essa daqui, né? Que tá cheio de conectivos, né? Então, a G diz para todo x, né? A leitura. Se x for maior do que 2, implica que 3 elevado a x é maior do que 3 elevado a 2. Então, vou aproveitar essa 8 e já fazer logo tudo. Eu acho que é a G. Confiro já. Para todo x, se x é maior do que 2, implica que 3 elevado a x é maior do que 3 elevado a 2. Se eu não me engano, é isso. E é isso mesmo. Tá. Então, essa é, é uma proposição. Vou chamar, sei lá, para negar isso. Bom, para negar o todo, a gente usa existe. Né? Como é que a gente nega informações desse tipo aqui, né? Para todo x, p de x, né? Eu vou chamar assim, p de x é uma proposição que depende desse x aqui em algum momento na frase, né? Então, como é que a gente nega isso, né? A negação disso equivale a dizer que existe x que não tem propriedade p, né? De certa forma, faz um certo sentido, né? Então, se eu disser todo, todo mundo que está num determinado estabelecimento é torcedor do Flamengo. Aí alguém diz, não é verdade. Por que não é verdade? Porque existe alguém que não é P, né? Então, de novo, né? Para todo X, X é P. X tem a propriedade P, né? A falsidade disso é porque existe alguém que esse alguém não tem a propriedade P, né? Aqui eu estou botando esse símbolo, né? Mas, na verdade, a gente está usando o tio, né? Ok. Então, a negação disso é dizer que existe um x que não obedece a isso aqui, né? Então, vamos escrever aqui, existe um x que não obedece a isso daqui. Tá, como é que é a negação desse tipo, né? Dessas frases assim, do tipo A implica B, por exemplo. Então, a gente sabe o seguinte, eu tenho A implica B, a negação disso equivale a dizer A e não B. É isso mesmo. Tá, então aqui na minha frase, né, vai ficar existe x
né? Então, está escrito dessa forma aqui, onde esse carinha aqui está fazendo o papel do A e esse está fazendo o papel do B, e a gente vai mudar isso, onde x é maior do que 2, né? E o contrário disso, né? A gente já viu em exercícios anteriores como é que nega isso. E 3x é menor ou igual a 3 elevado a 2. Tá? Então, essa seria a negação da frase do tipo G. Aí ele pergunta também se é verdade, né? No caso, se todo x for maior do que 2, 3 elevado a esse número, de fato, vai ser maior do que 3 ao quadrado, tá? As exponenciais, elas são funções monótonas. Então, quanto mais eu aumentar esse x, mais essa imagem vai aumentar, né? Então, é isso que diz ser monótono. Não ser monótono tem um, sei lá, tem um momento, tem vários números que fazem isso, né? Sei lá, do 1 ao 10, por exemplo. Isso aqui é verdade. Do 11 em diante, isso aqui se inverte. Então, não tem monoticidade se ficar nessa alternância, inclusive, aqui do sinal de desigualdade. Tá. Então, essa foi a negação dessa frase. Então, vamos pegar agora uma que tenha texto. Então, sei lá, existe um número cuja raiz quadrada é zero. Como é que eu nego o existe, né? É dizendo para todos. E eu digo o contrário do que está escrito depois. Então, todo número, né, possui raiz quadrada não zero. E isso só é verdade se o número não for zero, né? Como ele diz para todo, então, fora esse caso, é falso. Quer dizer, fora esse caso, tem caso que é verdade, tem caso que é falso, né? Então, vamos escrever isso, né? Vamos registrar. Agora eu esqueci o item, mas existe um número cuja raiz quadrada é zero. De fato, essa informação é verdadeira. O único número que a raiz quadrada é zero é o próprio zero. Aí, como é que eu nego essa informação, né? Como é que eu nego isso? Então, eu dizendo que todo número tem raiz quadrada diferente de zero, que no caso não sendo zero. E aqui a gente, inclusive mais na frente, a gente vai aprender a escrever isso em símbolos, né? Aqui no caso existe um x, tal que a raiz quadrada desse x é zero. Aí a negação desse, né, se for usando essa simbologia, né, negar isso, então isso aqui vai equivaler à seguinte informação. Para todo x, a raiz de x é diferente de zero. Bom, então essa é a informação, né? Para todo número, né? Ou seja, para todo x, existe ou tem raiz quadrada diferente de zero, né? Ou seja, e essa informação é verdade. Né? Muito bem, então esse aqui a gente pegou dois, tá? E já fez a ideia da VUF, inclusive, né? Das que tem aqui. Então tá, então essa é a ideia, tá? Boas festas, bom Réveillon, né? E próximo ano a gente se encontra, né? Se cuidem, né? Para que todos voltem saudáveis, mesmo no formato remoto, mas que a gente possa se encontrar, né?
que a gente não tenha más notícias. E é isso. Então, vou me despedindo aqui, grato a todos, né, que forem assistir esse vídeo, e até a próxima.